Boa noite a todos. Obrigado, tá, Aham. pela essa oportunidade. E nós estaremos passando informações para os idosos que têm tantas dúvidas de como se alimentar. Tatiana, se apresenta um pouquinho melhor para a gente, fala a respeito do seu trabalho, desse trabalho maravilhoso que você desenvolve não só com os idosos, quanto com os jovens. É que eu trabalho, é que a minha ferramenta de trabalho é mais uma ferramenta que eu trabalho de mente e corpo. Certo. Então, eu faço a junção de nutrição com a parte de psicologia para que eu possa ter mais um resultado melhor e que o paciente ele se sinta também à vontade de ficar comigo. Porque eu preciso ter ferramentas para que o paciente confia em mim, é na primeira consulta, que é um sucesso, ou os outros pacientes que demoram um pouquinho, né? Mas todos que passam comigo, né, é no meu consultório, eles já saem já com bastante sucesso já na parte de nutrição. O que eu friso muito? Explico sobre nutrição, Uhum. ou a importância de se alimentar bem, a parte do sono, o porquê que nós temos que suplementar o nosso corpo e a nossa mente também. Tatiana, fala para mim, você se formou tanto na área nutricional quanto na área de psicologia. Qual a relação que existe entre a área de psicologia e a área de nutrição nesse aparato todo que você dá para as pessoas durante o seu atendimento? A nutrição, ela é muito específica na parte de alimentação. Uhum. Alimentação saudável, dieta e suplemento alimentar. Só que a psicologia, ela vai mais profundo. Ela vai querer compreender o que aconteceu para aquela pessoa ter aquela patologia. Ou se foi alto consumo de medicamento. Então, eu faço um mapeamento para conseguir descobrir o que ela tem. Quando eu faço a junção dos dois, eu consigo prescrever a parte fitoterápico. Uhum. Então, junto com a parte de medicamento de químico e mais a parte de prescrição fitoterápico, aí a gente consegue o quê? Desinflamar o corpo todo, também fazer a parte também de equilíbrio também cerebral, que é a nossa cabeça, e o nosso corpo começa a trabalhar os dois juntos. Se nós não conseguimos fazer isso, um trabalha de uma forma e outro vai trabalhar de outro jeito. E tem Então, é muita gente que importante. ainda rejeita esse trabalho com fitoterápico, porque eu acho que a aceitação melhorou um Sim. pouco, né? Eu acho que nos anos 90, na década de 90, a gente viu que as pessoas elas se fundamentavam em medicações sempre farmacológicas. Sim. Mas antes, na época dos nossos avós, na nossa infância, dava uma dorzinha de barriga, tinha no quintal lá uma plantinha que a avó dava pra gente que já Sim. resolvia tudo. E com o tempo, as farmácias, as grandes indústrias foram tomando conta disso. E como que funciona essa parte para você de conseguir introduzir na vida das pessoas essas medicações já mais caseiras, mais fitoterápicas? Eu sempre falo para o paciente o seguinte: você quer ter uma vida de curto prazo ou de longo prazo? Quando ele fala, eu quero ter mais um longo prazo, aí Uhum. eu consigo introduzir alimentos alternativos. Então, eu explico a importância da semente, aonde que compra, como que pode ser usado. Então, ele vai ter uma outra visão. Porque, infelizmente, eles vê muito na farmácia, ou então em varejão, ou então algum comércio alimentício, só que ele não sabe como que ele tem que introduzir. Uhum. Ele não sabe a quantidade que ele tem que estar comendo diariamente, ou então 2 vezes por dia. E aí eu começo a explicar para ele. E sendo que tem uns que não conhecem a chia. A chia é importantíssima. É Quais uma as vantagens semente. para o idoso de se utilizar a chia, por exemplo? A chia, ela tem uma porcentagem muito boa de cálcio. Então, Hum. se o idoso ele tá com uma osteoporose, aí se ele acrescentar um pouco de chia nas suas refeições, que seria no seu almoço ou então no seu jantar, misturando com aquela refeição com o prato feito, ele vai conseguir reduzir aquele desconforto daquela lesão que levou durante anos. Uhum. Então, ele consegue retardar. Ele não vai curar, mas ele vai minimizar a dor.
Bacana. E a chia, ela existe um preparo correto da chia, né? A gente Sim. antigamente que eu falo eu mesma, há Nossa. uns 5, 10 anos atrás, eu achava que eu estava fazendo o maior benefício do mundo em Sim. bater ele com uma frutinha mais o leite. Na verdade, a chia tem todo um preparo que Sim. a gente deve fazer para se consumir da melhor forma possível, né? Sim, a chia precisa ser hidratada. Uhum. Nós colocamos mais ou menos umas 2 colheres de sopa de chia para 30 ml de água, mexe, ela vai ficar tipo de uma gelatina. Aí sim você pode estar ingerindo. Agora, se você ingerir ela in natura, aí o que que ela vai fazer? Ela vai hidratar no seu intestino. Então, não vai ter benefício nenhum. Então, a gente tem que hidratar primeiro para que o nosso intestino, mas ele vai conseguir suprir toda aquela deficiência que tem daquele determinado benefício. Dá até para fazer um moussezinho gostoso, né? Dá Dá para para fazer você o fazer mousse. aquela vitamina que eu costumava bater junto, você pode deixar ela na própria vitamina ali na Sim. geladeira de um dia para o outro. No dia seguinte vai estar uma delícia. É que eu... Fica um moussezinho bem gostoso, Fica. com a fruta da sua preferência ou com o suco da sua preferência. Fora isso, muito nutritivo, né, Sim. Tati? Então, aí se você misturar, né, que você também disse que seria a parte de frutas, Uhum. vitaminas, saladas, comida, ele tem, assim, mas um benefício maravilhoso, só que não pode comer ele separado. Na salada, como seria? Na salada ele cru mesmo, porque ele já vai hidratar com aqueles nutrientes que tá Uhum. naquele prato. Então, ele não vai hidratar sozinho só no seu intestino, ele vai hidratar junto com aqueles componentes que foi montado a salada. Tem que esperar um determinado tempo para poder consumir na Não, salada? você monta mais ou menos mais um alface, um tomate, mais uma manga, você coloca mais uma colherzinha de café, e depois você vai comendo ele naturalmente. E ele ajuda muito para quem tem intestino preguiçoso. Muito bem. Tatiana, começaram a chegar as perguntas aqui pra gente. Sinto meus dentes fracos. Como devo suplementar? Isso eu acho que é natural da idade, né? Com o passar dos anos, ele não colocou aqui a idade. É o seu Marcílio Souza. Parente seu? Marcílio Parente meu, Souza. Marcílio, parente seu. Marcílio, a dica que eu faço é o seguinte, tá? Quando a gente vai chegando numa certa idade, infelizmente, a gente tem medo de estar mastigando. Então, a gente fala assim, eu vou querer comer mais uma sopa, eu vou querer comer mais uma sopa mais pastosa. Não, nós temos que mastigar, porque quando chega na idade da terceira idade, ele vai fazer o quê? Os dentes, ele vai ficar mole. Então, tem que fazer, mas esse todo um tratamento antes, e como você tá com esse seu dente mais sensível, o que você tem que fazer? Sempre ingerir mais cálcio. Cálcio. Recomendo consumir mais cálcio. Cálcio, ômega 3, o zinco, mais o magnésio. São tudo suplementos. E muito importante também que você consuma também o multivitamínico. Porque essa composição nós não conseguimos atingir a quantidade diariamente. Então, o multivitamínico seria para fazer o quê? É um complemento alimentar. Boa. E eu tenho mais uma pergunta para você antes dessa. O multivitamínico faz diferença? Agora surgiram no mercado vários, né? A gente tem alguns que a gente já conhece, que eu não vou citar aqui a marca, mas são mais populares. E agora surgiu uma suplementação especial que está na internet bombando, né? Que eles falam que esses antigos que a gente está acostumado a tomar, achar nas farmácias, não suprem as necessidades nutricionais que a gente tem de suplementação. E esses que agora eles estão fazendo para bariátrico, para pessoas que têm outras necessidades especiais, ele funciona melhor. Tem algum que seja melhor ou estão todos que são farmacêuticos no mesmo patamar aí e é só propaganda enganosa? Então, mas o multivitamínico nós temos que fazer o quê? Pesquisa. Tá. Aonde que foi manipulado aquele determinado produto. Uhum. Nós não podemos comprar qualquer coisa que tiver na farmácia, porque nós temos que ver a parte de rótulo para ver se tem muito açúcar, para ver se não tem. Então, nós temos seria que muito açúcar? Tem uma gramatura específica ou algo assim que a gente consiga identificar? Então, mas ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a cápsula ele só tenha volume. E não vai ser eficaz. Uhum. Então, o multivitamínico você tem que fazer assim, recomendo, tá? O multivitamínico que seria legal seria, posso falar o nome?
Pode? Pode. Se for bom, pode. Tá. Lembrando que não é propaganda, É, né? não é propaganda, mas é do A a Z, que é o multivitamínico, porque ele vai ser eficaz, porque vai ser fácil também no consumo, né? Uhum. Porque ele é um produto um pouco mais inferior no valor e ele vai estar também suprindo. Mas eu sempre digo, sempre consuma verduras e legumes. Se você tiver uma composição no almoço e no jantar, legumes e verduras, você vai conseguir equilibrar mais essa deficiência do multivitamínico. Ó, agora é a Tânia Araújo de Sorocaba. Sinto falta de apetite e acabo me alimentando apenas com coisas que eu gosto. Essa sou eu, hein, Tânia? Como petiscos e café, mas tomo os suplementos nutricionais e pratico exercício. Quais os impactos desse tipo de hábito pode gerar na minha vida a longo prazo? Tânia tem 50 anos. Tânia, nós temos que ver o seguinte: como que está o seu exame de hemograma? Como que está o seu suco gástrico? Como que está a sua parte emocional? Porque quando a pessoa ela tem dificuldade de se alimentar, porque está acontecendo alguma coisa com ela que está inibindo para que ela coma. E o café é um produto que vai, tipo, como posso dizer, ele vai sanar aquela sua, da sua carência. Uhum. Então, muita gente, ele toma o café para suprir a carência. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que ver o que está acontecendo com o seu eu para que você consiga resolver. Sugestão, sempre procura mais uma nutricionista para que ela vai conseguir interpretar o que o seu corpo ele está pedindo. Ao longo prazo, o que vai acontecer? Você vai desenvolver outras patologias. Ou uma gastrite, mesmo ela suplementando. Sim, mesmo ela suplementando. Porque dependendo do suplemento com café, ele vai inibir o benefício. Então tem que ter cuidado. Se você tá suprindo com suplemento, que hora que você tá tomando é mais o café? Então você tem que dar existe um intervalo? Sim. Você tem que dar mais um intervalo de mais ou menos vamos colocar aí, uns 30 minutos a 1 hora. Você tem que dar mais um intervalo para quê? Para que o seu suco gástrico, para que o seu estômago, mais o seu intestino, ele vai fazer a absorção 100% para o seu corpo. Então, se você quebrar ele, é tipo de você estar tomando, mais um suplemento que não vai fazer efeito nenhum. Você está gastando com um produto que não está tendo resultado positivo. Como perder peso após os 40 anos? Mariana Campana Azevedo. O que você tem que fazer? Você tem que ver se você está no seu período climatério, se você está no seu período menopausa, como que está a porcentagem sua da parte de hormônios, tá? Se você está inflamada, se o seu fígado, ele está filtrando, alimentos bons com alimentos ruins, se o seu intestino, ele está desenvolvendo o bolo fecal, se você evacua todos os dias. Então, quando você tiver mais essa resposta, você consegue ter o quê? Mais um resultado de emagrecimento. Sugiro o seguinte: fazer mais uma bateria de exames de hemograma para que você consiga ter um resultado melhor. Maravilha. Essa foi Tatiana aqui com a gente. Pena que a gente tem pouco tempo, mas tem mais perguntas. Eu vou pedir para o pessoal que fez perguntas e não foi respondido ainda, para entrar lá no @Visão de Futuro TV no Instagram e mandar as perguntinhas, que a Tati já entra respondendo vocês, tá bom? A gente vai para o intervalinho. Obrigada, Tati, pelos esclarecimentos aí. Espero que volte mais vezes aqui com a gente. Vou voltar sim. E daqui a pouco, após o intervalo, temos Luana Quezada aqui esclarecendo todas as dúvidas de vocês sobre a parte financeira, investimentos para a terceira idade. Espera aí que daqui a pouco a gente está de volta.